Olá, seja muito bem-vindo ao canal Física para Concursos e Vestibulares. Meu nome é Gessé Moreira e serei o seu instrutor. Considere um aparelho usado para aquecer água, chamado de ebulidor, constituído por dois resistores iguais, associados em série. Considere que as resistências são constantes. Quando o ebulidor é ligado à rede elétrica, cuja tensão é 110 volts, desenvolve-se uma potência elétrica, PS. Caso seja mergulhado em pequena quantidade de água, aquece-a. Se os dois resistores forem associados em paralelo, o ebulidor passa a desenvolver uma potência PP. A relação entre as potências é de quanto? Para ficar mais didático a resolução, coloquei aqui um breve resumo sobre resistores em série e em paralelo. O que é um resistor em série? Bem, uma associação de resistores tal que o fim de um resistor é o início de outro resistor. Você pode substituir todos esses resistores por um que equivale a todos eles, chamado de resistor equivalente. Matematicamente, quando eu tenho resistores em série, para achar o equivalente basta somar a resistência 1 mais a resistência 2 mais a resistência 3 e assim por diante. Resistor em paralelo. Qual é a configuração? Bem, dois resistores ligados em paralelo têm suas extremidades iniciais acopladas no mesmo ponto e suas extremidades finais acopladas no mesmo ponto. Posso achar o resistor equivalente de um par de resistores da seguinte forma. Pego a resistência do primeiro, multiplico pela resistência do segundo e divido pela resistência do primeiro mais a resistência do segundo. Ou seja, o produto das resistências pela soma das resistências. Se eu tiver N resistores iguais, ou seja, se esse resistor for o mesmo valor desse, basta dividir pela quantidade. No caso aqui do desenho, bastaria dividir por 2. Se fossem 3 resistores iguais, eu dividiria por 3, e assim por diante. Voltamos ao problema. Antes, o texto falou que os resistores estavam associados em série, e o texto falou que os resistores são iguais e a resistência é constante. Ora, se é associação em série, para mim achar o equivalente, basta somar a primeira resistência com a segunda resistência. Então, em série, eu tenho que a resistência equivalente era R mais R, ou seja, 2R. Mas, qual é a pergunta do problema? A pergunta foi, se os dois resistores forem associados em paralelo, o ebulidor passa a desenvolver uma potência PP. Então, paralelo, vejamos como vai ficar neste caso. Já que os resistores são iguais, como dito no enunciado, e eles estão em paralelo, eu posso aplicar a seguinte fórmula. Eu pego a resistência e divido pela quantidade de resistores. Ou seja, a resistência equivalente vai ser igual à resistência, que eu estou falando que é R, e divide pela quantidade de resistores, que no exemplo é 2. Agora vamos ver a razão entre a resistência em paralelo e a resistência em série. Para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar então 2R, que é a resistência inicial, e vou dividir por R sobre 2. Na matemática básica, a divisão de duas frações eu posso fazer da seguinte forma. Eu mantenho a de cima e multiplico o inverso da de baixo. Ou seja, eu vou escrever assim, 2R, ao invés de dividir por R sobre 2, eu vou multiplicar por 2 sobre R. Dessa forma, eu vejo que eu posso cancelar esse R com esse R, e eu vou obter 2 vezes 2, cujo resultado vai ser 4. Qual a interpretação para isso? A interpretação é, a resistência em série é 4 vezes maior do que a resistência em paralelo. Bem, o problema falou de potência. E qual que é a equação da potência? Uma das equações é a seguinte, a potência elétrica dissipada, a potência, ou seja, a energia elétrica que transformou em calor, eu posso calcular da seguinte forma. Eu pego a tensão ao quadrado, ou a DDP, e divido pela resistência. Portanto, de acordo com nossos cálculos, a resistência em série é 4 vezes maior do que a resistência em paralelo. Ou, de forma inversa, a resistência em paralelo é 4 vezes menor do que a resistência em série. Analisando a equação, eu vejo que a resistência é inversamente proporcional à potência. Portanto, a potência final com o resistor em paralelo ela será 4 vezes maior do que a potência com o resistor em série. Resumindo, resistência menor, potência maior. Resistência 4 vezes menor, potência 4 vezes maior. Dessa forma, eu concluo que a potência no ponto P, em paralelo,
é 4 vezes maior do que a potência em série, e, portanto, a alternativa correta é a letra A. Muito obrigado por assistir o vídeo. Espero que você tenha gostado. Te peço, se você gostou, deixe um like aí, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos. E se você quiser ver alguma questão resolvida aqui no canal, é só me enviar. Muito obrigado.